Hoje eu vou falar sobre Babam Ba Bam Bam Vampire. Eu queria não precisar de falar que esse anime é um queerbaiting, e na verdade é um pouco nocivo nesse sentido, porque, primeiro, eu não sei porque que eu terminei esse anime, mas eu terminei, então eu teria que fazer algo sobre isso, né? Igual o anime lá do Aranha que eu falei. E cara, não é um problema pra mim você tem um personagem homossexual. Eu acho interessante representatividades, né? Tem polaridades e diferentes tipos de personagens e pessoas representados em obras. Mas desse jeito, cara, parece muito mesmo queerbaiting ou cair naquela máxima de falar que pessoas homossexuais são predatórias. São pessoas que vão atacar outras pessoas e caem nessa coisa, esse anime. Tipo, é muito estranho o jeito que é representado os vampiros. Não é um problema eles serem como eles são, mas a forma como todos eles são mostrados é meio que nessa pegada meio fetiche. A forma de mostrar um vampiro mais vampiresco, assim, clássico, é legal. Né? De, sei lá, não poder sair no sol, serem fracos, no sentido de ter essa chance de morrer, né? Fazendo isso, serem mais fortes quando estão no escuro, essas coisas assim mais básicas, que é as representações mais básicas mesmo. Esse anime ele fala sobre bastante coisa da história do Japão, né? Ele muda bastante personagens históricos e colocam eles também como homossexuais, né? É isso, bastante coisa, até o próprio Nobunaga. Eu notei algumas coisinhas nesse anime, eu acabei deixando ele pra lá, porque eu sempre faço uma pequena pesquisa, né? Eu sempre falo, eu gosto, né? E sempre quando eu tenho que explicar o que eu faço no meu canal é mais nesse sentido de assisto algo, se algo me interessa eu vou ir atrás e eu acabo fazendo uma pesquisa extensa e indo falar sobre coisas mais interessantes pra mim dentro dessa obra. Mas nesse caso eu fui começar a pesquisar e tal, eu vi alguns autores, alguns escritores, algumas figuras históricas, mas me parece muito mais eu quero ser profano, eu quero estragar as coisas, do que fazer algo, uma crítica ou uma história mesmo à parte. Pra mim não seria um problema ser uma história à parte de uma história japonesa, né? Ainda mais que eu não tenho uma relação estritamente forte assim com o país, muito menos, acho que não tenho nenhuma relação. A única relação que eu tenho é assistir anime, então não seria um incômodo pra mim. Não que se fosse feito aqui no Brasil também eu acho que seria um incômodo. Eu acho que você tem que sim tratar de figuras históricas e você tem que tentar sim representá-las de forma diferente, porque eu acho que a arte, querendo ou não, tem isso. Você fazer releituras ou refazer histórias contando ela de forma que seja interessante. Eu acho que esse é o ponto, que querendo ou não é um entretenimento que é válido. Então, não é porque eu tô trocando uma figura histórica pra homossexual que vai ser um problema. O problema é ser feito isso de uma forma ruim, entende? É entretenimento. Tem que entreter. Se não tá entretendo, você não tá conseguindo entregar o que é proposto dentro desse meio. Esse anime, ele tem uma ideia de que, tipo, o personagem principal, que é o Mori Hamaru, ele tem interesse no Tatsuno Rihito, ou algo assim. E o interesse é mais bestial, né, no sentido de consumir aquele ser, e não no sentido sexual, mas acaba sendo, porque tudo que gira em torno desse, eu nem sei qual palavra usar, mas nesse contexto de possuir a pessoa, acaba tendo umas piadinhas de hisoka, digamos assim. Eu acho que vocês conseguem me entender, né? Você entende o que eu, olha no meu olho, olha bem no meu olho. Você entende que eu tô falando de piada, né? Você entende que eu tô falando de hisoka, né? Você entende essa piada, né? É aquela mesmo. E é isso. Então, e sim, eu fiz um vídeo de Hunter x Hunter, vai lá assistir. Eu quero tirar algo também, né? Vai lá ver meu vídeo, aquele vídeo é bom. Eu ainda tô assistindo Hunter x Hunter, vai ter mais um vídeo, calma. Mas aquele lá é legal, vai lá ver. Mas sim, tem esse tipo de piada, você tem mais piadas no sentido de tosqueira mesmo. Então, o tom do anime ser comédia não é um problema. O problema é você querer misturar algumas coisas que fica meio fora de tom, eu acho que seria o ponto certo de se falar. Você tem aquele professor que tem um personagem ruim, mano. Meu Deus, esse personagem é muito ruim. Nossa, o professor é muito ruim, velho. Tipo assim, você tem personagens legais. Os pais do Rihito é muito legal. O vozinho falando que ele vai morrer, que ele já aceitou. É muito bom essa piadinha e tal. E o pai sendo completamente despojado, tranquilo. Esse núcleo é bem legal. A própria menina, né? O interesse amoroso do Rihito é a Shinosuke Aoi, também é legal. A Kaoru, que aparece mais pra frente, é legal, né? Os problemas que ela passa. Não é legal os problemas que ela passa, mas como é mostrado esses problemas, como é resolvido esses problemas. Você vê como que uma parte muito boa, assim, boba, mas muito bem feito desse anime, é quando mostra a mãe dela, que sofria, né, abuso doméstico, no sentido de, né, apanhado, marido e tudo mais. A partir do momento que esse ser deixa de existir nessa vida, né, ele foge e tudo mais, o semblante dela muda, ela muda como pessoa. É uma coisa sutil, mas é muito bonito, assim, de ver que ela tá feliz. Ela volta a ser bonita, volta a ser feliz na vida, que aquilo tá sendo tirado dela. E isso é muito legal.
Muito legal mesmo. Aí entra todas as partes de pormenores ruins que tem na história, que pra mim é toda essa piada, que era piada, de ele ter interesse, ele quer profanar, né, no sentido de pegar o sangue de alguém que tá no máximo da jovialidade, que é alguém com 18 anos e tudo mais, e tem essa coisinha, não, eu espero ele ter 18 anos, mas o interesse dele é muito antes disso, você fica meio... paia, zoado, estranho como é representado, como que o Ken, que aparece mais pra frente, já não tá bom pra ele porque ele é mais velho, né, não repetente lá da escola, se não me engano. Isso aí já começa a dar um retrogosto ruim, muito ruim, as piadas começam a ficar meio estranho, e então acaba que tudo que tinha de possibilidade de ser bom nesse anime acaba caindo por terra. E eu entendo totalmente quem vai falar que é um queerbait incompleto e não dá pra você recomendar pra ninguém esse anime. E acaba sendo só tosqueira mesmo. E deve morrer lá sem ninguém falando disso. Dito isso, eu tô falando dele. Cara, se você quiser assistir por sua conta e risco, vai lá. Mas eu não vou falar que é uma recomendação. Tá longe de ser uma recomendação. Deixa que eu assista a porcaria e você assiste aqui o meu vídeo. Deixa o like, galera. Deixa o hype também, que ajuda muito. Eu fico genuinamente triste. Eu gosto de animes que tem representatividade e conseguem mostrar personagens interessantes, tanto seja de outros gêneros ou homossexuais em geral mesmo, e ver esse tipo de anime dá uma canseira mesmo. Você vê, sei lá, personagens interessantíssimos em Roll Pattered, né, como Windbreaker, acho que a segunda temporada vai ter um pouco mais de ênfase nessa personagem, ou nesse personagem, eu nem sei como que seria a definição, porque não foi dito, tá? Eu não sei, então não faço a mínima ideia. Você tem essa representatividade, você tem uma visualização, eu falo no meu vídeo de Senpai wa Otokonoko, sobre isso também, e eu recomendo que vocês vejam, né, sobre esse tipo de representatividade, mesmo sendo um vídeo mais velhinho aqui no canal, eu acho que vale a pena você ver um anime que tem uma boa representação, e ele consegue também tratar com maior sensibilidade esse tipo de coisa. Aqui não porque não possa ser cômico, óbvio que não tem nada a ver com isso, eu acho que tá muito mais no tom de como as coisas são passadas do que necessariamente do jeito que ela é passada. E se eu vou falar de algo mais triste eu não posso ter piada. Não, pode. Você pode sim. Você pode ter uma representatividade de qualquer tipo de pessoa, de qualquer tipo de gênero, ser, qualquer coisa, bem feito. É só isso que acho que é o máximo que eu poderia pedir. Mas nesse sentido aqui eu acho até um pouco desrespeitoso mesmo. Pouco não, né? Bastante desrespeitoso e fora de tom. Dito isso, de resto, fica aqui meu agradecimento por ter chegado até aqui. O LivePix vai estar aqui no cantinho e sim, toda ajuda sempre será bem-vinda. Comentem suas experiências, caso você assistiu esse anime porcaria aqui do canal, né? Mentira você ter assistido, né? Ninguém falou desse anime. Ou inexperiência, né? Caso você não tenha assistido. E vá assistir por causa que eu falei aqui, né? Então, deixa aqui seu comentário. E caso vocês tenham curtido, também me conte. Por que vocês curtiram, o que vocês curtiram. E caso não tenham curtido, me conta também. Deixa o like, o hype que ajuda muito aqui no canal que tá começando. E agora, como uma última vírgula, eu quero deixar aqui minha recomendação duvidosa. E sim, foi esse que o nome que eu escolhi, porque ele representa muito bem meu gosto cultural. Eu vou recomendar uma música, né, e nesse caso vai ser uma música também. Eu acho que Be Yourself é uma boa representação do que eu tô querendo falar. É uma música boa, é do Audioslave, uma banda que eu gosto muito. E eu acho que combinaria bem, encaixa bem com esse tipo de tema que eu tô tratando aqui. E é isso, fiquem todos muito bem, até um próximo vídeo, review, algo do gênero, e tchau, tchau.